isso aí, pessoal, começando mais um Pod Café Podcast. Queria já convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações para que você possa aí receber quando a gente tiver conteúdo novo. Hoje estou recebendo aqui minha amiga Aline Pimentel. Também eu fui pensar como é que eu vou chamar a Aline, daí eu olhei no teu Instagram, tava Aline Pimentel, Aline do Ágape, Aline do Café do Prédio, Aline do Na Rua, não sei, tem mais algum? Aline do Pitch. Aline do Pitch. A gente não sabe como é que chama. Conheço a Aline já faz algum tempo. Sempre quando eu convido alguém, eu fico tentando lembrar quanto tempo eu conheço a pessoa, né? Da onde e tal. Acho que a gente deve ser conhecido na igreja lá no 55. Sim, que foi provavelmente. Lá. Provavelmente através, quando eu congregava lá, através de alguma coisa do Ágape, alguma coisa que... não lembro. Foi de vista da vida da igreja, né? E como é que tá o Ágape? Ainda existe? Estão stand-by? Como é que tá ainda? Não, o Ágape existe, mas a gente tá fazendo mais... tava, né, antes da pandemia, produções específicas, tipo as cantatas ali da 55. Ah, entendi. Quando alguém chamava para fazer algum treinamento... A gente estava, bem na semana que começou a pandemia, a gente estava com alguns treinamentos em cidades do interior marcado, assim. A gente estava mais em treinamento, sabe? O pessoal vai ficando velho, só quer fazer treinamento. Só ajudar os novos a fazer os projetos. Porque antes era... Como a gente viajava muito, assim, né? Sim, eu lembro. Agora o pessoal com filho mais velho, né? Bem estabilizado do emprego, daí fica mais complicado a gente ficar em turnê. Então, daí a gente está fazendo mais treinamento mesmo, sabe? Sim, mas agora durante a pandemia acabou não durante a pandemia conseguiram fazer nada. A gente até tá com um projeto fazendo pelo WhatsApp, assim, grupo e tal, mas de treinamento para um espetáculo que a gente quer fazer quando voltar, né? Quando voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Não fizeram nenhum tipo de live, coisa assim? Não fizeram, até uma boa ideia. Aí, ó, tem pessoal pra te indicar aí que tá fazendo essa questão das lives aí, ó, podemos fazer junto. Que legal, eu lembro de ter assistido algumas apresentações. Tinha uma que era bem conhecida, o Gênesis, não era? Sim. Esse era um espetáculo bem grande. Gênesis foi pra África, né? É mesmo? Gente, a gente como é que foi? Conta pra gente essa história, então. A gente ficou lá na África, acho que mais ou menos uns 10 dias em turnê, né? E com o espetáculo Gênesis. Um espetáculo que a gente conseguiu fazer ele traduzido lá pro francês e pro Wolof, que era a língua local. A gente levou para as aldeias muçulmanas. Foi muito legal a experiência. E qual país vocês estavam? Senegal. No Senegal. E a gente estava especificamente em Dakar. Em Dakar, no Senegal. Nós ficamos em Dakar, daí saímos para algumas aldeias que ficavam aos arredores, assim, né? Mas foi bem bacana. Tá, mas como em francês, quem que fez? Né? Vocês ensinaram alguém a fazer? Não, nós fizemos todo o espetáculo e tinha tradutores para os personagens. Tinha tradutores. Foi bem bacana, assim. Uma experiência. E quantas pessoas nessa expedição? Foram 17. 17 pessoas e... Como é que Só pela fé. Pela fé, como é que foi os recursos? Foi ofertas? Na verdade, ninguém tinha grana para ir, assim. Custou todo o projeto. Na época, custou, acho que fazem 3 anos, custou mais ou menos 120 mil reais. E a gente, sem nenhum recurso, começamos a fazer rifa, assim. A gente rifou uma bolsa e com essa bolsa a gente arrecadou quase 80 mil, assim. O resto foi recursos próprios. Uma bolsa. A gente rifou uma bolsa daquelas chique da Vitor Hugo. Uma pessoa que era dona de uma loja, uma amiga nossa, nos deu a bolsa. Olha, uma bolsa que custava mais ou menos 4 mil, ela virou quase 100 mil na mão do pessoal, fazendo rifa pelas igrejas e andando em todas as igrejas que a gente já tinha apresentado e tal. Assim, era bem impossível no começo, né? Sim. Mas deu. Deu tudo certo. E como é que foi essa experiência? Levamos lá para eles doações também. A gente levou 300 pares de calçados, levamos roupas de balé para meninas, mais de 200 roupas de balé, sapatilhas, para fazer um treinamento. Porque nós treinamos uma equipe lá também, que até hoje eles estão apresentando. É mesmo? Que incrível. Foi assim. Imagina, é uma experiência assim... E esse ano passado, quando começou a pandemia, a gente já estava com uma outra viagem marcada para lá, mas em função da pandemia a gente cancelou e tal, né? Assim, né? Qualquer viagem que a gente faz já é legal, né? Conhecer um lugar novo e tal, né? Eu morei na Argentina, fui no Chile, tu conheci as cordilheiras. Sim. A gente foi também num trabalho, não foi missionário, a gente foi tocar numa igreja, teve um trabalho com os irmãos.
Mas eu imagino mais ainda a questão de ir com um propósito, assim, né? Nossa, deve ser algo incrível, foi uma assim, experiência, assim, que é inesquecível, foi inesquecível para todo mundo que foi, e todos, né, querem voltar, assim, porque... Sim, imagina. O lugar é muito encantador, assim, sabe? Porque as pessoas têm muita necessidade, é muito diferente daqui. A gente acha que conhece pobreza, né? Sim. Mas quando chega na África, a gente vê que não conhece absolutamente outro nível de nada pobreza. sobre pobreza. Não tem nem saneamento básico, assim, nada, né? Nas aldeias não tem luz, não tem água potável, é bem complexo, assim. E as pessoas são felizes, é uma coisa muito maluca Eu acho que isso ressignifica muita coisa na nossa vida, né? Nossa. Aquela coisa de repensar, né? Por que eu quero tanto pra ser feliz se tem gente que é feliz com tão pouco, assim, né? Todo mundo voltou nessa mesma vibe. A gente disse, pra que trocar de carro, sabe? Pra que fazer uma cozinha nova se essa já é o suficiente? Os caras nem cozinha ela tem, né? Cozinham em fogo de chão, assim, e se juntam tudo. É interessante porque lá, por exemplo, a gente levou as doações, né? E se a gente dá uma bala para eles e não tem uma bala que dê para todo mundo, eles vão dividir. A gente viu isso, porque a gente não sabia que saía tanta criança debaixo de pedra, até tinha criança, sabe? Então, teve um dia numa aldeia que a gente não levou doce suficiente. Quando a gente viu, eles mesmos estavam cortando os doces em pedaços. Para compartilhar entre eles. E daquilo chocou a gente, assim, porque se é no Brasil, a gente vai aqui nas vilas, as crianças querem tudo pra É que nem quando a gente vai na igreja e esconde o house no bolso pra nenhum irmão pedir. Se tu tirar o house aqui, acabou na hora, né? A gente não quer quando compartilhar, eu vi um gurizinho, né? Assim, pegando aquelas balas de iogurte, sabe? Sim. E ele pegava e tentava partir pra dar pros dois amiguinhos dele que não tinham ganho, assim. Provavelmente aquilo não é algo nem comum pra eles verem. Não, né? não era, porque era aldeia, então eles não sabiam o que era maquiagem, as meninas nunca tinham visto, bala, doces, essas coisas pra eles, nossa, eles ficaram encantados. E eles nunca tinham visto tanta gente branca junto, reunida, né? Daí, pra eles também foi tudo novo, assim como pra gente foi, pra eles também foi, sabe? É porque tem uma outra questão, né? Que é a questão de... Ninguém se importa, né? Na verdade é essa, ninguém se importa. Então, assim, às vezes fica até um pouco estranho, né? Assim, alguém se importando com a gente, né? Exatamente. Isso é enfim, né? E acho que esse é o papel da igreja, uma das coisas de entender essa necessidade. E né? tem muita corrupção lá também, assim, nem eles mesmos, quando tem um nível maior, assim, se importam às vezes com os deles, sabe? Ah, entendi. Porque... Aquele que conquista um pouco mais. Porque sim. É Islã, né? E sim. Daí tem uma grande disparidade econômica, assim, no país. Sim. Ou tu é muito, muito rico, ou tu vive numa extrema pobreza, né? O Islã toma conta lá. Exatamente. É o Islã, né? Seria um país laico, teoricamente, no papel, mas não funciona assim, tu vê? O pessoal do Islã andando de metralhadora. Tanto que a gente entrou lá no país como artista, né? A gente não entrou como cristão, porque como cristão a gente ia enfrentar alguns tipos de barreira, apesar deles dizerem que são laicos. Sim, mas sim. a gente já conhece vários casos de missionários que foram deportados, entende? Sim. Ou foram interrogados, vocês foram presos. Como cristão, de repente, sem querer, não iam voltar. Exatamente. Sem querer, assim. De repente, sem querer, o pessoal aqui tropeçou aqui, morreram 17 pessoas do nada. Exatamente. E daí a gente entrou como artista, né? Como ator e atriz, assim, que a gente tem as carteirinhas de DRT e foi através disso que a gente entrou bem de boa, e assim a gente conseguiu pregar também, porque um espetáculo cristão ao ar livre não é aceito, ou qualquer atividade cristã ao ar livre não é aceita por eles, né, pelo Islã, mas uma atividade cultural é. Entendi. Então a gente fazia e entrava com as petições como atividade cultural, né? Em função das DRTs. E foi emocionante, assim. Mas podia pregar o evangelho livre? Tem que ser uma mensagem não mais... pode. Não, até porque o Islã proíbe até 18 anos. Se tu tem menos de 18 e eu te evangelizo, eu vou presa. Tu não posso fazer tu mudar de religião, a não ser que tu seja maior de idade. Tem mais isso aí. Tem mais isso. Então eles são bem categóricos nisso e ficam em cima, sabe? Então foi maravilhoso. Foi perigoso, mas maravilhoso. Imagina, assim, né? Deve ser muito, muito emocionante. Porque a gente foi em lugares que eles nem sabiam. Quando a gente apresenta a Gênesis, conta a história de Jesus, né? E daí teve lugares que eles nem sabiam quem era Jesus. Nem o que era Jesus. Aquela coisa que a gente vai saber, mas tem gente que não sabe. Isso
Isso deve ser muito emocionante, né? Nossa! Porque assim, uma coisa é tu pregar pra alguém que já tá, sabe? Com essa figura de Jesus, Sim. né? Mas tu falar pra alguém de Apresentar Jesus desde o começo. do começo, assim, ó, existiu. Ele é um né? Deus, ele é né? Ele é Deus, ele deve ser assim, muito incrível, né? Assim, ó, lá tem o Islã, né? Tem o deus deles, mas tem outras religiões que são as de feitiçaria, que tem muitos deuses. Sim. Então eles têm essa mescla de feitiçaria com o Islã. É uma coisa bem pesada. Ah, entendi. Quem é dessa bruxaria, assim, não é do Islã. São coisas... Também. Não, eles fazem porque parte. assim, é como se tu construísse uma casa em cima de uma coisa que está solidificada com outra coisa, sabe? Sim. Eles se convertem ao Islã, né? Mas ao mesmo tempo não deixam algumas raízes que vem de bruxaria e feitiçaria. Entendi. De uma religião pagã de aldeias, assim, Sim. sabe? Então uma coisa em cima da outra. Ele é islã, mas carrega algumas guias que são de feitiçaria. Ele é islã, mas pratica alguns rituais que não são islâmicos, mas Sim. a avó dele praticava. Então Sim. era uma coisa meio mesclada, assim. Bem pesado. Então quando tu vem com outro deus, eles ficam, tá, mas como assim? Tem um outro ainda? Entendeu? Daí quando a gente apresentou Gênesis, especificamente numa aldeia que era a mais retirada, que não tinha muito acesso à cultura, não tinha energia elétrica, não assiste TV, assim, zero, né, de acesso de fora para dentro. Quando a gente apresentou nesse lugar especificamente, foi muito punk, porque quando eles viram Jesus apanhar, que a gente mostra da crucificação, eles acharam coisa mais legal do mundo, um cara apanhando, entendeu? Sim. Então, eles vibravam e mandavam os personagens bater nele. E daí até, tipo assim, o pessoal ficou, como assim? Porque é uma parte que geralmente, pra quem conhece, é emocionante, ao contrário, entendeu? Sim. Vamos defender Jesus, não sei. E lá nessa aldeia, o pessoal... Eles queriam surrar Jesus. O pessoal queria sangue, entendeu? Queria sangue. O pessoal era tipo semi-canibal, assim. E daí, quando Jesus ressuscita na peça e vem abraçar as pessoas que maltrataram eles, a cena mais impactante não foi a da violência contra Jesus. Aqui, que nos outros lugares seria normal, né? Mas foi essa parte. A gente via que o público foi para trás, assim, mas como um Deus apanha, entende? Ele é Deus. Porque daí eles associaram a ele sendo Deus porque ele ressuscitou dos mortos. Sim. E ele volta e é bom com a humanidade. O mais lógico seria ele se vingar, né? Que é o que as outras religiões pregam. E daí, nessa parte, a gente conseguiu pegar eles. Sim. Nessa parte eles ficaram, mas esse Deus é mais legal que o meu. O Deus é melhor, esse aí é o Porque meu. o meu Deus, se eu esqueço de orar um dia, eu dou uma rateada, eu já, levo uma surra. Esse Deus, não. Esse aí é mais bom. Esse Deus é mais legal. Então, assim, nessa aldeia, especificamente, a gente viu muito essa coisa de apresentar Jesus, sabe? De como eles queriam participar de algo que eles recebessem amor, assim, porque o islâmico é muito castigo, né? Tudo é castigo, castigo. Vai ser castigado. E aí foi legal, foi bacana. Não, imagino, deve ter... Agora, eu sei, vai começar a aparecer patrocínio do Islã no meu Facebook, certo? Apareceu várias vezes, né? Eles vão bater na minha porta aqui agora, tô começando a ficar com medo. Da marca Sabarba. Da marca Sabarba, achar que eu sou um bom... Homem-bomba. Homem-bomba, né? Cara, sabe que uma vez, não sei se tem a ver, né? Mas eu tava no Transurb e entrou dois caras com uma roupa assim, tipo a do Bin Laden, sabe? Não sei o que era. Eu saí, né? Fiquei com medo. Saí, pensei, vão explodir o trem pela dúvida, esse cara é próximo. Eu não sabia do que se tratava, nunca tinha visto aquilo em Porto Alegre. Saí, aí pagou. Sabe que lá em países islâmicos o homem de barba é um homem de honra, né? Então o Pete foi com barba também, assim. E daí tudo que é lugar que ele parava, porque os homens de barba geralmente são os mais ricos, né? Porque o pessoal mesmo, assim, não tem como cuidar, não se liga nisso, né? Mais pobre, assim. Aí onde ele entrava, assim, o pessoal fazia reverência por causa da barba. E lembrando, pessoal, que eu falei aqui não é preconceito religioso, tá? Era um pouco, só uma precaução mesmo, né? Como uma coisa desconhecida, pra mim era só uma precaução. Aline, aqui o nome do nosso podcast é Pod Café, vou tomar um café. Esse café não deve, que eu tô tomando aqui, né, não deve ser tão bom quanto o café que tu tem no café do prédio, né? Eu deveria ter trazido, mas não deu tempo de preparar alguma coisa. Não sei se tu quer tomar um cafezinho, não? Pode ser, até vou aceitar. Eu agora tô fit, agora eu tomo café sem açúcar, né? Olha só.
Não Isso é bom, até porque pra sentir o sabor do café não pode ter, tá bom. Entendeu? Não pode ter açúcar Comecei, mesmo. me falaram que eu achei que eu nunca ia conseguir. Barista é assim, se tu fala que tu quer ser café, tu ganhou barista. Sem açúcar. Sem açúcar. Café sem café. E eu comecei, mas já faz uns 20 dias, agora já Acostumou? consegui me acostumar. Assim. Eu achei que ia ser uma coisa impossível, né? Eu gostava comecei de muito açúcar, quando eu né? fiz o curso. Daí quando eu fiz o curso, eu fiz com italiano. E daí eu disse pra ele, onde é que fica o açúcar? Fui fazer, né? E daí ele disse assim, como assim açúcar? Ele disse, não, porque eu não consigo tomar sem. Não, a partir de hoje tu vai conseguir, deu. Como assim? Não, porque tu se torna barista, não pode usar mais açúcar. Na Argentina, como tem muita influência da Itália, a pizza lá, por exemplo, eles não comem com maionese, ketchup, essas coisas assim, né, também. Não existe os condimentos. Eu fui numa pizzaria, num rodízio e pedi, poderia me passar uma maionese? E ele ficou, mas, ué, pra quê, né? Assim? Qual é o... Tá achando que minha pizza é ruim? porque eles põem diferente, assim, né? Então tem... Meia dúzia de sabor, né? Ah, não tem não. Igual o Brasil não tem, né? O Brasil não. é campeão nisso, né? E já que a gente tocou no assunto do café, me contem como é que foi essa questão do café do prédio. O café do prédio tem, assim, faz tempo que eu não vou lá, né? Eu já fui bastante vezes lá. O café do prédio tem algo que eu acho muito legal, que é a questão de ser um estabelecimento de bairro, né? Assim, ele não tá numa localização central da nossa grande cidade de Cachoeirinha, né? A gente tá numa cidade que o pessoal que tá vendo de longe, que é comparado com São Paulo, né? Que é uma cidade grande. Mas o café é sucesso, assim, né? A gente já indicou pra muita gente e eu sei alguns parentes nossos, inclusive, que vão lá direto e tudo mais, né? Como é que surgiu a ideia, assim? Quanto tempo faz já? Numa necessidade, na verdade. Mais da necessidade. Diz que as melhores ideias surgem das necessidades, né? Então, fazem 6 anos já. E a gente sempre quis ter algo relacionado à gastronomia, porque eu gosto muito, né? Minha família toda trabalha com gastronomia. Minha mãe era cozinheira, tinha restaurante dentro de uma fábrica. Cresci no meio das panelas, assim, sabe? Meu irmão também é chefe de cozinha, então daí vai. E na verdade eu estava trabalhando na época como chefe de gabinete e o meu esposo estava trabalhando como gerente de uma loja de material de construção. Daí nessa época eu fui exonerada, né? E quem trabalha com política é uma mão na frente e uma atrás e não tem direito a nada, essas histórias todas, assim. Fui exonerada porque eu não concordava com... Na verdade, eu fui exonerada porque eu não quis fazer alguns atos ilícitos, entendeu? Entendi. Tudo bem? Daí eu disse pro cara, quer saber, me demite, então tá tudo certo. Daí, só que eu ganhava muito bem como chefe de gabinete, né? Muito bem mesmo, assim. Daí eu, putz, agora, né? Sabe quando tu me demite bem machona, bem crente? Me demite que eu sou crente, tá? Aí, puxa, o que eu fiz? Agora já foi. Que seja o que Deus quiser. E daí eu disse pro meu marido, vamos botar o nosso negócio. A gente queria isso pra mais tarde, mas vamos fazer agora. E daí a gente foi para Flores da Cunha procurar um comércio, né, uma loja para alugar, e assim, as mais baratas era 5 mil, 6 mil aluguel. Flores da Cunha é a avenida aqui. Sim. Tá. Tem Flores, achei que era a cidade. Não, pra sim, avenida, né, pra achar alguma coisa, um ponto comercial ali. Pessoal que não sabe, a Flores da Cunha que é uma avenida super grande de Cachoeirinha aqui da nossa cidade. Comparado, não sei, a Avenida Paulista, de repente. Mais ou menos por aí, pessoal. Mais ou menos por aí. É parecido. Né? Um pouco menor, quem sabe. Ela tem um requinte a mais. Isso, assim. Os buracos. Ainda mais com a ciclovia que estão fazendo agora ali, vai ficar diferenciada. Daí a gente procurou ali, não vai rolar. Até porque assim, a gente não tinha muito dinheiro. O que eu tinha era um carro que eu tinha comprado quando trabalhava, e era esse carro só, que acho que valia uns 20 mil. E daí, a gente vai ter que conseguir fazer com isso, né? E vamos fazer uma coisa, a gente mora numa casa grande, não precisa de todo esse espaço, vamos tirar essa parte de baixo da casa, vamos botar pra cima, morar num andar só, e a parte de baixo a gente transforma em café. Daí os amigos que são tipo coach, empresários, esses caras que, né, que manjam, uns diz que manjam, não manjam, sabe? É que o coach que acha que manja fez um curso com alguém que acha que manja também, isso, né? Daí, não pode botar um café aqui não vai dar. Assim, até que se for pensar bem, de uma maneira racional, não daria mesmo. Racionalmente. É que nem a gente, eu falei pro Fabrício, cara, vamos fazer na minha casa, que é de madeira. Ele falou, não, nós temos que alugar um estúdio, né? Por isso que nós estamos nesse complexo aqui. Claro. Não dá pra fazer em casa, né? Mesma coisa. Daí
vamos tentar fazer aqui. Aí o pessoal, não, ele vai quebrar, tu vai ficar, tipo, 6 meses aberto. O pessoal te motivando. Mas eu entendo que era cuidado, sim, sabe? claro. Vai ficar 6 meses aberto, vai fechar, não tem condições. Mas, gente, não tem, é só, ou é aqui ou é aqui, não tem como pagar aluguel, Deus vai ter que fazer, dar certo aqui. E daí a gente abriu naquelas, a gente fez umas reformas e tal, só que a gente não tinha dinheiro nem para botar móveis, nem para decoração. O que a gente tinha deu só para fazer a reforma na casa, né? No lugar. E daí os móveis, eu cheguei para um amigo nosso, que não era amigo, na verdade, na época, que era dono de uma loja de material de demolição, de móveis de demolição, e fiz uma proposta para ele, assim, bem legal. Eu disse, olha, eu preciso de móveis e... assim, tu bota os móveis lá e quando eu puder, eu te pago. E daí o cara disse, quer saber, vamos apostar nesse projeto. Aí botou... Depois tu me passa o telefone dele. Nós estamos precisando. Ele botou os móveis e, assim, graças a Deus o pessoal gostava dos móveis, comprava um monte dele. E a gente conseguiu pagar os móveis, assim, acho que em 6 meses. Todos os móveis da cafeteria. E daí também as decorações a gente pedia pros amigos, sabe? Traz um quadro que tu tem em casa, traz não sei o quê. Uma máquina de escrever. Máquina de escrever. Daí o pessoal começava a trazer coisa. O Renê me deu um monte de xícara, porque nem xícara eu tinha. Assim, era muito engraçado os primeiros meses, porque a gente fez mesmo na cara e na coragem, sabe? Tipo, se vinha um grupo de mais de 10 pessoas, eu não tinha xícara, entendeu? Daí eu ficava, meu Deus, tomara que aquele ali vai tomar rápido, tomara que ele tome rápido, eu vou ali, recolho a mesa, lavo a xícara e sirvo a outra pessoa. Era bem assim, porque assim, a gente fez espremido mesmo, sabe? E graças a Deus, hoje tem 6 anos já e é uma benção. A gente vai abrir agora, de primeira mão, vou falar, uma filial ali no SIC, na Avenida das Indústrias, sabe? Onde ficava os Correios, onde tem os Correios, Banco do Brasil, no Ritter mesmo. Onde tem tem um restaurante ali também. Naquela rotatória, né? Isso, quem vai pra Canoas. Tá ali, eu sei. Daí de abrir uma filialzinha. Uma filial vai ser mais café do Prédio Express, pegue leve, sabe? Mas vai ser... Dentro do SIC. Eu não sei o que é o SIC. O SIC é onde tinha o Banco do Brasil dentro? Isso! Tá, eu sei isso, ali dentro. Não, aquilo não é do SESI, alguma coisa assim? Não, na verdade é um centro comercial que pertence às indústrias ali, né? Então roda bastante gente ali. Esse Banco do Brasil fazer o... E lá vai ser uma opção para quem quer, sempre pede pra gente abrir de manhã, né? Que daí lá vai ser das 7 às 5. E o café matriz é das 2 às 21. Sim. Vocês têm aquela vez, até rolou o projeto ali em Cachoeirinha, ali no negócio stop, ali, mas a ideia ele foge um pouco, porque ele é muito barulho, muito agitado, o pessoal gosta de beber. O pessoal que gosta do café, gosta daquele ambiente mais familiar. Sim, o pessoal vai pra descansar. É que eu acho que, assim, né, o café do prédio, quem não conhece tem que conhecer, ele é muito legal, é por causa do ambiente, acho que é. Sim. A gente realmente... Lembra a casinha. A gente se sente em casa, né? Dá um endereço pra nós aí, Lino, do Café do Prédio. Fica na Rua Macieira, número 60, Jardim do Bosque, Cachoeirinha. Depois a gente bota lá a informação. Cara, é espetacular o café lá, de verdade, é muito legal. E assim, eu particularmente, eu sou apaixonado por esses projetos, porque empreende, eu sou empreendedor há bastante tempo, agora só o meu único projeto de empreendimento é esse aqui, eu trabalho integralmente na igreja agora, né? Mas cara, sempre eu amo esse negócio de empreender e quem faz essa coisa no bairro. E essa coisa quando deve ter muito isso dos amigos, né? Que vão prestigiar, que vão estar junto, que vão... Eu não sei, eu gosto de... Na verdade, ele se tornou quase um projeto... Não foi para isso, né? Mas ele acabou... Porque a ideia inicial era eu ter mais tempo para fazer as coisas de Deus, assim, né? As coisas que eu curto fazer, que são questões sociais, de missões, treinamentos, essas coisas. Sim. Essa era a ideia. Só que daí, no meio do caminho, ele tomou tempo demais da gente, assim. Sim. Porque daí dá trabalho, gastronomia dá trabalho, e começou a frequentar muitas pessoas. Daí, a gente, na viagem para a África, a gente entendeu um pouco o projeto de Deus, porque ele era... dentro de missões em business, né? Que é uma nova fatia, assim, da área missionária, né? Que é tu usar o teu negócio para fazer missões, assim. E ficou bem aparente isso, porque a doação, por exemplo, da bolsa que fez a gente ir para a África foi através de uma cliente nossa.
que se converteu e se batizou na igreja frequentando, ela começou frequentando o café, né, e depois ela se batizou e depois ela, né, frequenta até hoje a igreja. Então muitas pessoas foram no café, começaram no café como clientes, né, que não eram cristãos, enfim, essa não era o propósito inicial. Sim. Mas a gente ouve muito assim, o que acontece? Esse lugar aqui a gente se sente tão bem. E às vezes eu já presenciei, já falei com mulheres também, principalmente, que chegam lá, às vezes estão tomando café sozinhas, chamam a gente, olha só, vim tomar um café, hoje eu não tô muito bem, tô em depressão. E começa aquele papo, sabe? Sim. E aí quando tu vê a pessoa tá envolvida num PG, já tá. Sim. Então, assim, tem muitos casos de clientes, né, que acabaram sabendo, ou vem outra pessoa da outra, eles são da igreja, vem um PG lá, eles são da igreja. Sim. Será que eu podia participar no próximo? Então, assim, pra gente ver no café do prédio como as pessoas estão sedentas de Deus, sabe? Sim. Que elas estão abertas, almejando algo de Deus na vida delas. Então, o café do prédio acabou virando uma extensão do nosso ministério, assim, né? Sim. Acabou virando quase que o nosso ministério principal, porque muita gente, assim, vai lá, né? Aconselhamento nem se fala, mas, assim, novos convertidos acontece bastante, assim. Tem uma história da Reforma Protestante, que o sapateiro pergunta para Lutero, ele pergunta, Lutero, como eu posso servir melhor a Deus, né? E Lutero fala, faça o melhor sapato que tu possa fazer e vende pelo preço mais justo que tu pode vender. É isso aí. Porque a ideia era o quê? Só pode servir a Deus o sacerdote, né? Quem vai lá, quem prega. Ele falou, não, no teu negócio, naquilo que tu faz, tu pode ser um missionário, né? A gente fala muito na igreja de ser missional, né? Uhum. Que é exatamente isso, cumprir o ID em todo tempo. Em todo lugar que eu tô, no meu trabalho, na festa da família. E eu acho que esse projeto é sensacional, né? A gente tem muitas histórias assim bacanas. A última foi um casal que foi levar nosso cliente, ficou sabendo que a gente fazia também coleta de roupas e, enfim, e alimento para doações, foi levar uma doação. E daí quando ela estava levando a doação, eu disse assim para ela, vamos aqui do lado na casa do projeto, que é do lado do café, para ti. Daí nesse trajeto eu comecei a contar uma história de um testemunho, assim, achando que ela era cristã, né, sei lá, daí também eu não fico medindo, contei um testemunho e ela começou a chorar, assim. E daí eu disse assim, o que tá acontecendo? Por que tu tá chorando, guria? Eu falei assim, né, era um casal. E daí ela assim, tu sabe que fazem 2 anos que eu moro aqui no bairro e agora comecei a frequentar o café e eu fujo de Deus. Eu fujo porque eu já sou batizada, já fui líder e me mudei de cidade porque eu não quero saber esse negócio, não quero saber de igreja, de Deus e tal. E eu só vim tomar um café. Eu só vim tomar um café. E Deus tá falando comigo. Agora ela tá envolvida no projeto, tá? Sim. Ela e o esposo, o esposo dela era ateu, sabe? Olha só. E durante a pandemia eles se aproximaram de Deus. É uma coisa linda, assim. A gente com a fotografia, a gente teve um caso também. Até eu acho, não faz tempo que eu não vejo, que o casal congrega nas 55. O irmão do eram 15 anos, né? E o irmão do pai da noiva que fez a indicação e falou pra mim, cara, só assim, não fala em Deus porque o meu irmão não acredita. Se tu falar em Deus, vai perder o negócio. Falei, não, beleza, não tô lá, mas vou lá, né? A gente não tá falamos de negócio e tal, fechamos e tudo mais. Aí no dia que a gente foi fazer as fotos, ensaio, a mãe da menina falou assim, mas sabe que o meu sonho é ser crente? Eu falei, como assim? Eu sempre sonhei, mas nunca fui na igreja, mas é meu sonho. E a gente começou a falar, a menina, eu também queria ir na igreja, não sei o que, a gente não. Aí um dia a menina chamou a Vanessa, a minha esposa, e falou assim, ora pela gente, meu pai não tá mais querendo deixar a gente ir na igreja, porque elas começaram a ir, né? E aí deu um tempo assim, a gente, vamos estar em oração e tal. Daí deu um tempo, ela chamou, tu não acredita, meu pai aceitou ir no culto, ali nas 55. Aí ela depois chamou a gente chorando assim, não acredito. Teve o apelo, meu pai levantou a mão e foi chorando lá na frente. Mas assim, era um ateu, eu não podia ter tocado no assunto. E através do nosso trabalho, ele foi, se converteu. E até faz tempo que eu não falo com eles, até por último, ele estava servindo na igreja, estava lá. Que bacana. E era outra pessoa, assim, né? Tu conversa assim, tu percebe a transformação, né? E é isso, eu acho que usar os nossos dons para poder evangelizar, isso é incrível, né? Deus nos coloca
E já que tu tocou também no assunto na rua, né? Como é que surgiu também esse projeto? Quanto tempo vocês estão? O que vocês fazem especificamente? Ele tem mais ou menos o tempo do café, o Na Rua. Iniciou com uma incomodação que deu no nosso coração, assim, de ver pessoas em situação de rua sofrendo todo tipo de preconceito, assim, né? E não sendo amparadas, só às vezes recebendo comida e viandas e tal, mas não sendo de fato amparadas, assim, né? Começou a historinha assim, eu e meu marido saindo de um restaurante, assim, de barriga cheia, a gente olhou um cara com os filhos na chuva, chovendo, assim, a gente no ar quente, sabe, barriga cheia, chegou a abrir o botão da calça de tão cheia que tava, e a gente olha aquelas crianças magrinhas, assim, lá na Independência, e um friozão, assim, tipo que nem ontem tava, sabe, um friozão, assim. E daí a gente olhou para fora e daí ele disse assim, não é certo, né? Tanta disparidade econômica, assim. A gente tá aqui dentro do carro e as crianças na chuva, assim, no frio, né? Não tá certo. E eu disse, não tá certo mesmo. Daí comecei a me revoltar. E daí ele disse, mas não te revolta, se não tá certo, faz alguma coisa então. Sim. Né? Quando Deus mostra alguma coisa pra gente tem que fazer. Daí eu disse, então tá. Deixa pra mim. Daí a gente no outro dia conversei com alguns amigos, assim, mais ou menos umas 10 pessoas do Ágape, que a gente tava até sem turnê naqueles dias. E a gente, vamos lá pro centro de Porto Alegre entregar vianda pro pessoal. Era frio, assim, um friozão. E consegui alguns casacos, algumas coisas para levar pro pessoal. A gente juntou uma grana, fizemos acho que 35 viandas, assim, e fomos lá pro Viaduto da Conceição. Primeiro lugar que a gente foi e é o lugar que a gente tá desde aquele dia até hoje, 6 anos já embaixo do Viaduto da Conceição. A gente conhece todo mundo ali, conhece eles pelo nome, já tiramos muitos de lá, já mandamos muito para casa, assim, e é bem bacana o reconhecimento que essa equipe hoje, né, começou com 10, hoje a gente tem um grupo no WhatsApp de mais de 150 voluntários, numa despesa quinzenal de mais ou menos R$2.000. A gente não sabe como consegue. Vocês vão por de 15 em 15. De 15 em 15. E além desse trabalho de 15 em 15, a gente, como é que se diz, dá suporte, né, para famílias que estão em vulnerabilidade social, com cesta básica, essas coisas assim. E também nos que a gente tirou da rua, né? A gente ainda dá um suporte para eles até eles um acompanhamento. Isso, até eles irem pro start mesmo, né? E qual é o maior desafio disso, assim? É o dinheiro? É o desafio são as próprias pessoas que não querem sair da rua? O maior desafio não é o dinheiro, assim. Até eu achei que durante a pandemia eu achei, vai acabar o projeto porque a galera sem grana não vai ajudar, assim. E pelo contrário, durante a pandemia mesmo, nas quarentenas, a gente fez semanal. Nem fez quinzenal, fizemos semanal. De tanto recurso, assim, que entrava, né? Mas o maior desafio são eles mesmos, assim, de eles acreditarem que eles são capazes de sair daquela vida, né? Sim. Então, por isso que eu falo assim, Na Rua é um projeto para quem tem fé, é um projeto para a eternidade. Não é um projeto para agora. Muitos deles vão, infelizmente, né, continuar usando drogas e continuar alcoólatras e continuar se prostituindo até o final da vida deles. Então, a nossa esperança, e a gente continua indo porque a gente crê que no último momento eles vão lembrar que existe um Deus que esteve com eles em todo o tempo, sabe? Porque às vezes as pessoas vão pro projeto e se frustram. Mas ali no fulano, a gente levou ele semana passada para um hotel, tirou ele da rua, levou pra chácara, pro centro de recuperação, mandou para casa. Sim. E o cara deu uma semana tá aqui no centro de novo, deu um mês tá aqui no centro de novo. Eu disse, mas é isso aí, entendeu? E muitas pessoas às vezes desanimam, mas eu não vou fazer mais, eles não dão valor. Mas não é uma questão de querer, sabe? Quando envolve questões espirituais, assim mesmo, de libertação, quando envolve questões de vício, de química, né? A maioria é viciado? Não. Tem muito que só mora... A maioria é viciado. E a maioria é alcoólatra. Na verdade, a maioria é alcoólatra. Aí depois vem o pessoal que usa crack, né? E cocaína, assim. Mas homens alcoólatras é a maioria. Muitos homens que... E a maioria dos homens alcoólatras foram abandonados pela esposa. É uma estatística que eu não sabia que era tão alta, assim. Tu vai ver a história do cara, a esposa traiu. Foi pra rua, acabou indo... Depressão profunda e álcool.
É umas histórias assim bem... Eu imagino o nível e o tipo de história que vocês devem ouvir de cada um. Nossa, ali, né? muitas, 6 anos fazendo isso. Muitas histórias. A gente teve uma vez um senhor que... Então, né, na época eu fui levar ele para o centro de recuperação, ele mais 2. E ele estava sentado atrás, e estava um outro obreiro aqui comigo, né? E eu dirigindo, daí eu disse assim... eu disse assim, seu José, e aí, qual o senhor não tem, né? Eu já perguntei, o senhor não tem nenhuma, não tá devendo nada pra polícia, né? Porque eu sempre pergunto antes de levar. Dele, não, o que eu tava devendo eu já paguei. E daí ele, tá, mas o que o senhor pagou? Daí eles falam por código, né? De crime, assim. Sim. Eles, tipo, 131, não sei das quantas. E daí ele falou, né? 131. E daí os gritos, 131? Daí o outro, 131. Eu disse, ai meu Deus, o que é 131? Daí, tipo, era crime hediondo contra a mulher, sim. sabe? Os negócios assim, os mais terror, assim. E eu disse, é verdade, seu José. E o senhor não pretende fazer mais esse 131, né? Tipo assim, eu já tava quase no meio do mato com o velho, né? E daí no meio do mato, na escuridão, ele me fala, eu já fiz algumas coisas, não sei o que é. Que situação. Não, mas eles são... quando eles optam por mudar, assim, eles reconhecem muito. Agora teve a última história do seu Henrique, né? Que bebia ele tem 56 anos, bebia desde os 8 anos de idade. O pai dele, com 8 anos, já dava bebida para ele, assim. Daí ele já ficou viciado, na adolescência ele já era viciado. E ele saiu da rua e nunca ficou, desde os 8 anos, nem um dia sem beber. Nunca ficou. Quando nós encontramos ele na rua, ele pediu para voltar para casa, nós levamos ele para filha e tal. E hoje ele mora com meu irmão. Ele é caseiro da chácara que meu irmão tá desde outubro. Ele tá lá. E ele faz parte da família, assim, hoje, sabe? A gente é como avô das minhas sobrinhas, assim. E eu pergunto pra ele, porque ele é um cara muito inteligente, um senhor super bonzinho, assim, né? Eu disse, seu Henrique, mas por que o senhor não tentou mudar de vida antes? E daí ele disse que eu nunca tive essa oportunidade. Nunca ninguém me deu essa oportunidade. Então ele tá desde outubro sem botar nada de álcool na boca. Entendeu? Então, assim, essa é uma história que me comove, porque a gente, como cristão, né, fica se perguntando onde é que estavam os cristãos nesses anos todos que ele estava na rua. Porque daí a gente pergunta assim, tá, seu Henrique, mas por que você não tentou voltar para casa antes? Por que não procurou seus filhos antes? Porque ninguém me ajudou. Nunca ninguém tinha feito nada disso por mim, assim. E hoje ele tá muito bem, assim, tá sendo cuidado, sabe? E tá recebendo o amor de Deus, e tá gostando de receber o amor de Deus, entende? Sim. Mas antes disso, ninguém tinha dado uma oportunidade. E essa é a maior deficiência, assim, até um alerta, porque às vezes as igrejas vão até as pessoas e só dão as viandas, sabe? Sim, não tu supre momentaneamente, que também, óbvio, né? Tem o seu papel. Supre a necessidade básica, né? Mas é quase como uma ação social vincular, como de qualquer outro grupo, entende? Sim. Mas ela não... como é que se diz? Uma vez um cara falou pra mim, né? Comida se dá até pra cachorro, né? Mas sentar e comer comigo, poucos fizeram, entendeu? Então, essa é a nossa prioridade, assim, de ir levar de e comer com eles, de, sabe, vem cá, senta aqui, vamos tomar um café e vamos conversar. E daí tu acaba sabendo a história deles e vivendo isso. Tem os que decoram até nossos números de telefone, sabe? Quando estão meio mal, ligam pra gente, assim, de chamar de amigo, é meu amigo, apesar de morar na rua, usar um craquezinho, entendeu? É meu amigo. Pode contar comigo, sabe? E quando a gente sente isso neles, assim, teve uma menina, não, já uma senhora que é prostituta, e daí até na última sexta eu peguei as bochechas dela e falei assim, olha, guria, eu quero dizer que tu é minha amiga, tu é uma pessoa muito importante pra mim. Quando eu falei isso, deu um impacto na vida, como se ela levasse um soco, assim. Ela disse, sabia que nem a minha mãe nunca disse isso pra mim. E daí ela chorou muito, 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 assim, sabe? Então, às vezes é uma vianda, é um agasalho, mas é mais que isso, é o amor de Deus, né? Sim. É o amor de Deus na vida deles, assim. Uma vez, o pessoal tinha um grupo que eu pertencia de WhatsApp, todos eram cristãos, né? E aí tinha um filho de uma cantora cristã que estava doente, estava bem mal, até ele veio a falecer depois. E aí o pessoal tava fazendo uma campanha de oração, né?
É legal, assim, ó, tá orando por um... Mas na mesma semana eu vi uma notícia que 3 homens tinham morrido de frio na rua, né? Daí eu botei no grupo assim, pessoal, acho muito legal, pô, tem uma empatia com a família que tá com uma pessoa que tá no leito, tá pra morrer e tal, né? Um jovem. É óbvio, né, que a gente se compadece disso, é um irmão também ali. A gente não pode fazer nada pra que essa pessoa não morra, a não ser orar, né? Tá, a gente pode orar. Mas esses 3 que morreram de frio, a gente podia ter feito alguma coisa, né? Porque eles morreram de frio. E a gente quer se preocupar. É muito bonito eu estar na minha cama, quente. Vamos orar pelo fulano que tá lá, enquanto tem 3 morrendo de frio, né? Aí todo mundo assim, é verdade, cara. Então vamos pra rua, vamos sair. Um já saiu na rua procurar morador de rua. Mas às vezes a gente perde essa noção, né? A gente perde. Perde a humanidade da gente. A gente né? perde totalmente. A igreja que eu vou em Porto Alegre, ele tá muito perto da Vila dos Papeleiros ali, né? E aí esses dias eu tava com o pastor, eu tava de carona com ele, e ele fez toda uma volta pra passar na frente da vila. Eu digo, cara, mas por que tu veio por aqui? Ele falou, cara, eu só vou embora por aqui para que Deus me lembre todo dia a missão que eu tenho nesse lugar. Porque a gente está em torno de um povo que precisa de amparo, precisa de Deus, precisa conhecer o amor de Deus e tá ali. E a gente às vezes está preocupado com se eu tenho ou não tenho, enquanto tem muita gente que não tem absolutamente nada, né? Até esses tempos eu vi, é trágico e não sei se é engraçado um pouco, né? Um cantor famoso gosta fazendo uma live, ele estava em Canoas fazendo uma live, e daí ele falou assim, essa música aqui eu quero dedicar para você, tá aí, quem sabe com frio, morador de rua, tá aí na chuva, tá agora passando fome. Eu pensei, cara, será que ele achou que algum morador de rua tava com internet assistindo a live dele, né? Mas é uma falta de percepção da realidade, porque, cara, como assim, cara, vou dedicar aos moradores de rua, que eu imaginei, o cara tá lá agora assistindo tua live. Pior é que a gente perde, sabe? Quando a gente começou a fazer o projeto, eu tinha uma outra visão. Eu disse, eu vou ir, mas vou achar aqui só marginal, só gente que não quer saber de nada. E quando tu chega lá na rua, tem muita gente. Claro, tem o pessoal, tem a galera que usa droga direto, tem o pessoal que bebe direto, assim, mesmo que já tá acostumado. Mas tem uma galera que tá, assim, ó, que tá sofrendo muito, sabe? Que tá se achando invisível e por isso que eu acho que é tão difícil para eles sair. Porque a família já esqueceu, não quer saber deles, né? Na verdade, ninguém quer. Então, eles pensam assim, mas por que eu vou mudar? Essa é a frase. Sim, tá, mas sim. por que eu tenho que mudar? Para quem que eu tenho que mudar? Sim. Se ninguém mais me espera, meus filhos não me querem mais, porque eu já rateei muito, minha esposa me abandonou, meu marido me abandonou, então assim, esse é o maior desafio deles mesmo. E no fim das contas, a bebida e a droga acaba sendo o refúgio, né? Porque Sim, é onde eles esquecem. Onde ele se esconde e se esquece de... E o frio também. E o frio, claro. Agora, principalmente, assim, é uma época que eles estão sempre bem embriagados, assim, porque é um recurso, é barato, né? Tu vai lá e compra uma coisinha, aquilo lá te esquenta. Então, eles usam muito e acabam virando alcoólatras em função disso, né? De sobrevivência mesmo. E tem mais as questões burocráticas, né? Que a prefeitura faz limpeza diariamente, recolhe cobertor, colchão, o que tiver que recolher em função da beleza da cidade, né? Então tem mais isso, né? Que prejudica eles, né? Sim. E quem que ajuda, assim, vocês? São os parceiros, as pessoas que têm essa... é pessoal que se simpatiza com o projeto, acaba entrando no grupo, acaba sabendo das necessidades, né? Tipo, agora eu recebi um negócio de uma transferência que eu recebo no meu celular, a transferência de R$100, e um cara me chamou no Instagram, tô depositando R$100 pra te comprar cobertor, tu dá uns cobertor pra mim aí na rua. É assim que funciona, eu nem sei quem é o cara, entendeu? Até obrigada. Mas tipo assim, diariamente acontece, transferir 20 pila, transferir 50 pila, compra alguma coisa, vê se dá pra comprar arroz, sei lá. Então, assim, a gente recebe isso, né? Agora, pelo Pix, graças a Deus, ficou até mais fácil. Ficou mais fácil. O cara não precisa entrar em contato, pedir conta, a gente deixa o Pix lá na bio do Instagram do projeto, e aí o pessoal que simpatiza, solidariza. E a gente é bem... O cara disse pra comprar cobertor, eu vou comprar cobertor, não vou comprar outra coisa, entendeu? Sou bem fiel às ofertas aí. Compro que ele... bota a internet pra eles assistir a live do eu senti assim, eu senti assim, cara, por que o cara falou isso, né? Assim, na cabeça, acho que era tão automático na cabeça dele falar que ele perdeu totalmente
a noção, né? Qual é o arroba do projeto ali? Fala. É Social na Rua, @Social na Rua. @Social na Rua. Vamos colocar na descrição do vídeo quando sair. E aí quem quiser entrar em contato, aí depois a Aline vai passar pra gente aqui os dados, informações, quem quiser ajudar ali pra, enfim, né, a nossa audiência aí, poder acompanhar e poder ajudar também. Eu acho que essa é uma causa muito nobre. Quem quiser também procurar a Aline para de repente se engajar no projeto. Às vezes as pessoas têm vontade, mas não tem um grupo, né, para se engajar nisso. Sim. Isso é muito legal, assim, né? Vocês não têm ideia de quantas pessoas já foram alcançadas com isso? Vocês fazem algum tipo de relatório, alguma coisa? De pessoas que saíram da rua, pessoas que já foram alcançadas. As duas coisas vocês têm uma... De saíram da rua, a gente não tem essa... A gente não consegue ter essa noção, porque às vezes a gente fica assim, fulano que participou uma vez, pegou uma vianda aqui, saiu da rua e hoje está na cidade da mãe. Sim, acabou, não foi para outro lugar através de vocês, mas acabou saindo da rua. Esses dias mesmo chegou um rapaz lá e ele, tu lembra de mim? Lá no viaduto. E eu disse assim, não lembro, de máscara também, né? E daí ele disse assim, tu lembra que uma vez eu tava aqui e eu tava bêbado, eu saí de uma boate bêbado. Daí, e vocês me falaram umas coisas que eu tava errado, não sei o quê. E eu disse, eu parei com essa vida, parei, tô indo na igreja. Daí, eu saí da rua, tô indo na igreja, voltei pra casa da minha mãe. E eu disse, que legal. Daí, tipo assim, a gente não sabe. Sim, às vezes sim. tu tem um papo, às vezes até rápido com a pessoa. Só que, como ninguém nunca teve, aquele papo pra ela foi impactante, entende? E um dos grupos, o que a gente consegue contabilizar é que é em média 250, 300 viandas por quinzena. Mais 200 cachorros quentes, né? É bastante gente na rua. A gente fala e o pessoal, sério? Eles já sabem no dia. Sim, amanhã tem, né? Se a gente chegar lá amanhã, quando a gente chegar, eles já estão em fila. Já tem uma fila e eles já estão nos esperando já. Eles já vêm, esperam a gente do jeito deles, tá? Cada um tem o seu jeito de esperar, né? Mas já esperam, assim, faceiros, felizes. Tem gente que... Tem uma mulher que ela é moradora, ela dorme ali na rodoviária, uma senhora, e ela diz... Quando termina, ela fala assim, não vejo a hora que chegue daqui a 15 dias de novo, porque é um momento que ela passa batom, ela passa sombra, ela se arruma, é o dia de festa dela, é o dia que a gente vai, assim, né? Então, por isso que eu digo assim, pros voluntários, gente, faça chuva, faça sol, pode cair canivete, a gente vai estar lá. E durante a pandemia, a gente não deixou de ir também, claro, que a gente ia com menos pessoas, porque a gente faz corte de cabelo, higienização, louvor, a gente tirou isso, né? Sim. E foi só entregar as viandas e orar com eles, essas coisas assim, sim. Mas continuou indo porque eles esperam muito. É a família deles, né? Sim, então eles... E tem outros grupos que vão lá, que vocês conhecem, assim? Sim, tem. O pessoal da Brasa vai bastante, do Projeto Amor. Eles vão bem seguido. Lembra uma vez um amigo meu, acho que ele vai vir depois aqui. Eles foram uma vez no Projeto Amor, foram ajudar, ele falou, cara, tava tão boa a comida que a gente entrou na fila pra comer. Eles estavam com fome. Cara, mas tava tão bonita a comida e boa que a gente entrou na fila pra comer, né? Essa é uma característica, a gente gosta de fazer comida bem bacana, assim. Às vezes a gente vê o pessoal... Das 250, 200 são vocês mesmos que comem. Não. A gente vê, às vezes, o pessoal entregando... é válido também, assim, mas há uma grande diferença de entregar numa caixinha de leite, claro, né? Claro, fazer algo... Uma lavagem, isso assim, traz dignidade pra pessoa, exatamente. Né? Como a gente percebeu com o passar porque, assim, não existe nenhum manual, né, de como fazer esse trabalho de rua. Não existe. Sim. De como... A gente já procurou em vários livros didáticos cristãos, alguma coisa que nos direcionasse mais. Não tem ninguém que tenha... oportunidade para te escrever um livro sobre isso. Tô até pensando. Que direcionasse, assim, como fazer, né? Porque foi muitos desafios, a gente foi errando muito. Sim, né? imagina. Errando e aprendendo. O caso do seu Henrique foi um que a gente é um teste, vamos dizer assim, porque a gente não levou ele para centro de recuperação.
porque a gente achou que pela idade dele, pela experiência que ele já teve de vida, pela intelectualidade dele, ele não se adaptaria a um centro de recuperação, né? Porque o centro de recuperação tem muitas regras, é hora para isso, hora para aquilo, e daí convive com um cara de outros níveis sociais, assim, muita disparidade social e tal. E a gente sentiu no coração de dar uma oportunidade para ele fora de um centro, do mundo real, sabe? Sim. E é uma pessoa que está dando muito certo, uma experiência que está dando certo, dessa forma que foi feita. A gente não sabe como vai ser os outros, né? Sim, sim. Até porque não é qualquer um que a gente bota para dentro da casa de alguém. Isso mas foi uma coisa muito direcionada por Deus e a gente é uma experiência, né? Porque a gente não sabe às vezes, porque as pessoas são diferentes. Então, essa coisa de jogar todo mundo no mesmo saco, assim dá certo. Não é assim que funciona. Cada né? pessoa é. Mas vocês têm algum centro de reabilitação? A gente isso. Vocês, quando precisam, vocês levam. A gente tem uma parceria com o Centro de Recuperação Amor ao Próximo, ali em Gravataí. Então, sempre que a primeira coisa que a gente faz é levar para lá. Né? Às vezes a gente leva para lá, não dá certo, a gente leva para casa da família e tenta dar uma estruturada, tenta ficar acompanhando. No caso do seu Henrique, a gente não levou para lá, levou direto para a família não conseguiu manter ele por questões financeiras, né? E a gente tirou ele da família e trouxe, no caso, para trabalhar ou ser caseiro na casa do meu irmão. Mas assim, cada caso é um caso. Cada caso não tem como a gente prever muito, assim, né? Porque é que nem a gente, né? Não adianta... Sim. E tem mais aquilo, né? Quando é um vício, principalmente, às vezes tu ajuda, a pessoa vai e ela tem uma recaída e às vezes tu diz, puxa vida, né? Parecia que tava bem e tu tem que acreditar de novo naquela pessoa. Isso aí. Tem tudo isso, imagino que seja bem... E é isso aí, gente. Então, quem quiser ajudar aí a Aline, o Na Rua, depois a gente vai deixar aí os contatos para você poder ajudar esse projeto que tem aí abençoado muita gente aí nesse tempo. E com certeza você vai poder abençoar, quem sabe você não vai, mas você pode doar alguma coisa, né? E como é que foi esse lance aí, mudando um pouquinho voltando pro café agora, tu apareceu na televisão esses dias aí, diz que agora tu é a nova Palmeirinha. Eu não sei como, né, mas assim, a gente foi indicado para fazer um bolo de aniversário pro Samuel, que é o âncora do Balanço Geral. Aqui, e daí a produção nos ligou e tal, e eles estiveram lá no café. Foi bem bacana a experiência, foi bem legal, assim, a repercussão foi boa. Imagina. E também a questão do comercial, né? Muita gente procurou o café depois do programa também, foi bem legal. Teve assim, procura de pessoas que não tinham ido e foram conhecer o café por causa... Muito. Agora, final de semana mesmo, teve alguns casais de Porto Alegre que viram bem bacana, assim, o retorno, né, que teve, sim, assim, sim. Eu sabia que ia ter algum retorno de marketing, mas não sabia que ia dar esse retorno das pessoas diretamente, vindo de longe, assim. Tem só uma pergunta, vem muita gente de longe? Vem mais de longe que de perto. É mesmo? De Cachoeirinha vem mais, assim, pessoal conhecido. Agora até que tá aumentando esse índice tá aumentando, assim. Mas no começo, principalmente, vinha muita gente de Canoas e Gravataí. É que geralmente o café, assim, né? A Vanessa, ela gosta muito de conhecer cafeterias. Vai em qualquer lugar. É, porque é experiência, né? Então quem gosta vai longe e vê como são as coisas, né? Teve uma cafeteria, não vou citar nomes nem por questão de ética, mas eles estavam com um marketing muito grande, assim, são de Porto Alegre. E a gente, vamos ter que conhecer. 2 anos, eu acho. Sei lá, não lembro agora. Temos lá, porque imagina, olha as fotos, saiu matéria, nós temos que ir, não sei o quê. A gente chegou assim, e aí primeiro pedimos lá um café, não lembro mais agora o que foi que eu pedi, não sei, que era um café e uma esfirra. Né? Aí demorou, a esfirra demorou. Daí a mulher chegou assim, gente, me desculpem, mas eu queimei a esfirra de vocês, eu vou fazer outra. Puxa vida... 1 hora depois. Assim, né? Você só podia ter queimado pela demora. Assim, entendi, assim, né? Tá, beleza, tá começando, mas... se não sabe fazer direito, eu não sei. Aí, assim, ela trouxe outra, daí tava fria, porque eu acho que ela ficou com medo de queimar e trouxe fria, né? Aí o café era muito comum, assim, muito comum. Aí eu pensei, me desloquei daqui até Porto Alegre, né? Pra tentar ter uma experiência diferente, num ambiente que parecia ser... uma gastronomia diferente e tudo mais. E foi horrível assim, a experiência, né? Então assim, cara, não vou nunca mais, eu gasto meu dinheiro pra ir lá,
porque não foi bom nem a comida, nem a experiência, não teve nada legal, né? E eu acho que isso a pessoa, pô, ela vem de longe, chega ali, tem um atendimento muito personalizado de vocês ali, deve chamar muita atenção, assim, né? Quem vai, assim, né, sempre volta e a gente tenta surpreender, né? Surpreender com a gastronomia e com a experiência do local, assim. O pessoal que vai, que frequenta muito, assim, diz, não, a gente vem e o preço também é justo, né? Porque se comparado ao preço de cafés de Porto Alegre, porque às vezes eu sou uma frequentadora de café, eu vou em muitos, até porque eu tenho um café, então eu tenho que ver o que o pessoal tá fazendo para não estar atrás, né? Então eu sempre gosto de ir em cafés, o café que abriu ou o café que é o do momento, assim. Eu sempre tô nesses lugares, né? Mas aí às vezes eu vou em algum café e eu me decepciono pelo preço. Eu fico assim, meu Deus, mas como tu vai pagar esse negocinho? Esses dias eu fui no café e era uma tortinha, acho que era um quadrado, assim, desse tamanho a tortinha. Era R$28 uma tortinha desse tamanho. Eu disse, não, gente, mas é muito caro, quase R$30 por uma torta desse tamanho. Eu sei o preço do produto. Claro. Né? E como eu tenho acesso ao fornecedor, eu sei que não custa isso. E daí eu me sinto super lesada, assim, sabe? O café que eu cobro, sei lá, R$8, eles cobram 17. Chega a ser, assim, às vezes 3 vezes mais. É que tem a questão assim, né? Por exemplo, tem a questão do aluguel, do funcionário, tudo acaba tendo que estar embutido, né? Mas isso cafeteria de shopping, principalmente. Cafeteria de shopping Meu Deus, é o mesmo produto. Falando de cafeteria, vou fazer que disse que vai abrir uma Starbucks em Porto Alegre, né? Pois é, fiquei sabendo também. Vai abrir uma Starbucks. Eu sempre pensei porque eles não abriram em Gramado, né? Acho que em Gramado. Vários bolsos. Eu morei na Argentina, então assim, a Starbucks lá era igual o boteco, né? Toda esquina tinha uma Starbucks, né? É bom, assim. Eu sempre me perguntei por que Porto Alegre não tinha ainda uma Starbucks. Eu vi uma vez falar, vi até inclusive uma nota deles, né? Que a Starbucks não era franqueada. Ele era dos próprios donos, então, assim, por isso que não era tão fácil, né? Tinha que esperar um projeto da Starbucks para abrir. Mas assim, Mas eu acho que é franqueada agora, não? Só se na época eu vi um monte de gente tava perguntando, por que não abre aqui, não abre ali, e saiu uma nota deles falando, não, nós não somos franqueados, pode ser que eles tenham mudado, né? Tem um casal em Porto Alegre que tem uma cafeteria que tem o logo bem parecido com o da Starbucks, não sei se tu conhece. Não. Até não tem problema falar, For Café é o nome. E eles têm quase os mesmos produtos porque o cara queria muito abrir uma Starbucks, uma franquia, e ele nunca conseguiu, porque sempre negaram. Daí eu não sei se é porque não era franquia. Não Daí sei. ele diz na matéria, assim, do café dele, do Instagram, que sempre negaram, ele tentou 3 vezes. E negaram pra ele ter a Starbucks. Ele quer saber, eu vou abrir a minha Starbucks. Daí a For Café é verde também, tem um bonequinho bem parecido, é tudo bem. A experiência é legal o dia, assim, já foi nessa. Sim, a experiência e tal, legal. Eu ia bastante lá, porque. Modinho, copo. Tá legal o teu nome. Eu lembro que a gente ia na Starbucks. Sempre errado o nome. A gente ia na Starbucks lá. E dessa a gente não tinha dinheiro, né? Todo pobre, né? O gurizado tava lá se aventurando em Buenos Aires. Mas nós ficava a tarde inteira, né? Ficava lá parecendo que a gente achava que era rico, né? Então eu levei minha mãe e meu pai, né? Lá. Pensei, vou levar minha mãe no negócio. Aí minha mãe pediu, eu quero um café preto. Minha mãe só queria... Minha mãe tomou, acho que em 2 minutos. Vamos embora. Ela não entendeu a experiência ali do café. Ela, vamos embora. Não gostei desse negócio aqui. Mas é legal, Porto Alegre vai ter. Vamos ver como é que vai ser, né? Acho que vai ser legal. Eu acho que sim, eu não sei qual. Acho que deve ser Zona Sul, né? Eu não sei onde eu ouvi falar que é no Centro Histórico. Foi só porque saiu no Instagram de Porto Alegre, né? Eu vi no Instagram de Porto Alegre. Vai abrir uma Starbucks e um Hard Rock Café. Que bacana. Vai ser legal Porto Alegre. Prepara os bolsos. Preparem mais ainda. Lá na Argentina. De Gramado, lá na Argentina eu tinha a única coisa que eu consegui comprar foi uma caneca que eu tenho ali. Minha mãe derrubou e quebrou a alça. No restaurante eu nunca consegui entrar, né? Não consegui. Caneca tu manda fazer, mano. Manda fazer, né? Mas é legal assim, poxa, Porto Alegre ter essa. Mas fica uma dica aí pros donos de cafeteria, pessoal. Faça um produto e se vocês quiserem aprender como ter um bom café, vão ali no Café do Prédio, faz um curso com a Aline e aprende. Vai ter ali a experiência. Deixa eu também dizer que a gente vai ampliar o café para bistrô. Então a gente vai fazer também algumas comidinhas à noite. Daí o horário, em vez de fechar às 9, vai fechar às 11. Daqui acho que umas
3 semanas, mais ou menos, a gente Qual é que vai inicia, ser, que tipo de cardápio? risotos e massas. Olha, agora. Daí vai pegar Isso aí, preço. vai pegar preço. Se quiser um dia durante uma entrevista mandar um risoto pra gente comer aqui pode ser. enquanto eu tô entrevistando aqui. Pode ser. Não, a Eu gente não- tô me puxando nos risotos. Já dá mandar uma aqui pro entrevistador e uma pro Fabrício, nosso produtor ali já saímos alimentado. Aline, muito obrigado pela tua presença aí. Obrigado por aceitar o convite. A gente pensando aqui, né, em quem a gente ficou assim, vamos fazer o projeto do podcast, né? Até ontem eu estava assistindo o Flow, que é um podcast muito famoso, assim, o mais famoso do Brasil, né? E o cara falou, a gente é de Curitiba, mas é óbvio que pra ter gente famosa a gente teve que se mudar pra São Paulo, porque todo mundo famoso. Falei, cara, mas quem que eu vou entrevistar aqui, né? Mas eu acho que, enfim, é isso, né? Esse espaço pra tu é celebridade, apareceu na televisão, apareceu, né? Mas eu acho que essa questão de quem é conhecido, parceria, isso é muito legal, assim, acho que isso eu gosto muito da comunhão, de quem é de perto, de quem é amigo, sabe? Isso é muito legal. E agradecer a tua disponibilidade de vir até aqui, de estar com a gente. Depois a gente vai colocamos ali as tuas redes sociais para o pessoal acompanhar, para ajudar o projeto. É isso aí, se quiser dar uma palavra eu que final agradeço, aí. fiquei surpresa, né, com o convite, assim, e honrada também, né, porque eu sou muito ligada à cultura, né, gosto muito. Meu curso foi de produção cultural, não foi de gastronomia. E esses movimentos, assim, ainda mais nessa época que eu vejo, né, que o pessoal está se sentindo muito isolado, sozinho, às vezes, né, sem saber o que está acontecendo por aí. É bem bacana essa interatividade de saber o que está acontecendo na nossa volta com algumas pessoas específicas, assim, que acabam abrangendo movimentos, né. Então, eu tô achando o máximo o teu programa, espero que dê muito certo. Também conheci o Fabrício. O Fabrício, pra ele nós estamos tentando conseguir aí um patrocínio de cabeleireiro pra ele, né? Vamos fazer um penteado. Eu tenho um irmão lá que bota uns implantes. Aí, a próxima parece o Fabrício parece de franja. De franjinha. Você que o YouTube precisa de aparelho. Olha, os dois, se eu tiver alguém. O seu Henrique ganhou todos os dentes, viu? Oral sim de cachoeirinha. Deu todos os dentes, implantes. Eu precisava só fechar o meu aqui, ó. Se alguém quiser me patrocinar e o Fabrício, nós dois temos esse. Pior vocês são. Temos essa qualidade, não sei o que é. Sei lá. O pessoal sempre sabe que eu, quando mordi alguma coisa, que fica um freezer no meio da mordida, então sabe que fui eu, não tem como me enganar. Pô, tu mordeu o pão e deixou na geladeira. Não tem como mentir, né? Então é isso, obrigado, Aline. Deus te abençoe muito. Agradeço. Todos os teus projetos aí, que eles prosperem. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela audiência. Então se inscreva no canal, no nosso canal, ativa lá o sininho para você receber aí todo o nosso conteúdo quando ele sair. Valeu, obrigado!